aqui para falar sobre o tema relações interpessoais, sobre relações humanas, sobre conexão, sobre relacionamento e interação. Um tema que é importante e prioritário para todos nós, não importa onde nós estivermos, ou em casa, ou na rua, ou no trabalho, esse tema relacionamento, relações humanas, ele está presente na nossa vida, na nossa cabeça, nos nossos corações. E aí eu já começo com uma pergunta aqui para vocês. Como você lida com as suas relações, com as conexões, com as interações? Você acha que lida bem? Lida mais ou menos? Tem algo para aprender? Certamente todos nós temos. Então aqui tem uma oportunidade de eu contar um pouco sobre minha experiência, trazer alguns exemplos aqui para vocês com os trabalhos que eu venho desenvolvendo. Bom, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu vou deixar essa live gravada, então depois, no final, se você puder ouvir depois e compartilhar, eu vou deixar no canal, o meu canal do YouTube e também aqui no Instagram. Eu sou Cenália Farias, eu sou psicóloga, eu sou coach de desenvolvimento humano e mentora de desenvolvimento profissional e de carreira. Eu vou trazer aqui um pouco sobre esse assunto que é bastante abrangente e que tem muitos materiais disponíveis por aí. Livros, você entra na livraria, parece que metade dos livros tem esse assunto como destaque, como manchete, né? E é um assunto importante, sim. Então, nos livros, nos filmes, nos conteúdos da internet, nos podcasts, a gente tem muito material disponível por aí. E o tempo todo acontecendo coisas atualizadas, pesquisas, estudos sobre interações e conexões, e esse tema que eu trago aqui. Então, espero contribuir com a minha visão, com a minha experiência sobre um assunto tão desafiador. Então, aqui é uma amostra, uma coisa rápida, né? A internet traz para a gente essa coisa do time, da velocidade das informações, e eu sei que as pessoas não têm tanto tempo assim, mas estou trazendo aqui uma pitadinha nesse tema importante, fazendo um alerta, porque eu considero ser um tema apaixonante por mim, aliás, é a base da psicologia e da sociologia, né? São as relações humanas. Nós temos como desafios os relacionamentos, muitas vezes difíceis, né? Muitas vezes com decisões do tipo, eu não quero mais isso, eu não quero saber, eu vou me isolar. Mas quando a gente se isola, a gente não se sente bem, né? Ou seja, nós temos a nossa individualidade, a nossa personalidade, a nossa preferência, mas também nós temos a nossa necessidade de conexão e de relacionamento. Ou seja, nós precisamos do outro. E aí, como fazer para que uma habilidade como essa, da interação, do relacionamento, seja algo que a gente aprenda e utilize para a nossa vida, para que seja algo que vai ajudar a gente nas relações, no trabalho, na família, no dia a dia. Como fazer, né? Então, tanto na nossa vida pessoal, né, na nossa família, com os amigos, quanto na vida profissional, em situações, nas relações com os chefes, com o time, né, com a equipe, com o cliente, com o fornecedor, né, que as relações no trabalho não acontecem só dentro de um ambiente da sua empresa corporativa ou dentro do seu negócio próprio, elas, né, expandem aí, as relações elas vão para toda a cadeia, né, desde do fornecedor, depois o cliente e o meio, né, que você faz acontecer o seu negócio. Então, nós precisamos de todos e queremos ter relacionamentos saudáveis, harmoniosos, equilibrados, né? Mas nós nem sempre conseguimos no nível que a gente gostaria. E nos meus trabalhos em psicoterapia e também com desenvolvimento humano ligado à carreira e desenvolvimento profissional, de cada 5 pessoas que procuram ajuda, 4 pessoas trazem como tema a questão do conflito, do problema de comunicação, ou seja, os problemas de relacionamento. Ou seja, de cada 5, 4 estão dizendo, olha, peraí, tem algo errado, as coisas não estão funcionando como eu gostaria. Então, as pessoas vêm para os trabalhos buscando apoio, ajuda, para melhorar isso tudo, né? Então, como fazer para fazer parte dessa estatística, mas do lado do 1, né? Eu disse cada 5, né? Cada 5 pessoas, 1
está dizendo que, né, não tem outras demandas, outras questões. E 4 estão dizendo que as coisas não estão funcionando de uma forma equilibrada e trazendo qualidade nas relações e outros aspectos, né? Então, aqui tem uma proposta para a gente pensar, para a gente conversar um pouco sobre isso. As pessoas estão insatisfeitas. Nós estamos, pelo menos na minha experiência, não só no consultório, dentro dos trabalhos de desenvolvimento humano, as pessoas têm trazido muito com frequência essa insatisfação na interação, na comunicação, e que as coisas não estão acontecendo no nível que poderia acontecer, ou seja, melhor, né? E o mundo está mais complexo, as relações estão mais complexas, as informações estão acontecendo numa velocidade que a gente não consegue acompanhar. Tem muitos acontecimentos importantes, simultâneos, né? E com o advento da tecnologia, ou seja, a internet, as ferramentas como o computador e o celular, trouxe para a gente bastante facilidade, né? Agilidade, ganhamos tempo. Mas nós, ao mesmo tempo que temos esses recursos disponíveis e ao nosso favor, nós temos muitas pessoas insatisfeitas com as relações, com a forma de comunicação. Então, é uma contradição, né? E sendo que as tecnologias, a internet vem para trazer informação, para facilitar a comunicação e tudo mais. O que está havendo, né? Na minha experiência, eu vejo que nós estamos nos afastando do tete-a-tete, do cara a cara. Se eu tenho um problema com você, eu ligo para você ou eu marco com você e vamos conversar. Nós não estamos fazendo isso. Desculpa. Nós estamos muito mais resolvendo, querendo resolver as nossas questões humanas através das tecnologias. Olha só esse exemplo que eu dou aqui para vocês, né? Uma cliente que está comigo há 6 meses, ela veio em psicoterapia, né? Ela veio procurar o meu trabalho porque ela está num processo de crise, etc. Estava, né, com o marido. E ele viajou, depois de 4 dias ele volta para a cidade dela e manda uma mensagem via WhatsApp do tipo: olha, eu não estou voltando para casa e eu estou dizendo para você que a partir de agora eu estou separando de você. Ou seja, por WhatsApp ele dá essa notícia. Ela sabia que as coisas não estavam, ela estava sentindo e sabendo que as coisas não estavam bem entre eles, mas fazer um comunicado desse trouxe para ela um grande impacto e uma questão difícil de lidar, que é o respeito e tudo mais. Então, nós estamos nos afastando das questões, dos cuidados da comunicação, muitas vezes do respeito que envolve o relacionamento humano, as relações interpessoais. Então, nós estamos levando muito mais de modo prático e às vezes passando por cima de pontos importantes de uma conversa, de uma necessidade de aprofundar o que está acontecendo, aprofundar o problema, e já vamos direto para a coisa mais da tecnologia e comunicamos o que queremos, às vezes bloqueamos, às vezes cancelamos, e assim saímos do grupo, e assim vai acontecendo a nossa forma de interação. Isso tem consequências, e a consequência não é só para o outro, é para mim também. Lembrando que onde tem 2, tem um relacionamento. Eu tenho a minha parte de responsabilidade nesse relacionamento. O resultado de um relacionamento é somatória da minha responsabilidade e a responsabilidade do outro. Eu posso ter 1% de responsabilidade, mas eu tenho responsabilidade. Portanto, eu posso conduzir, eu posso melhorar, eu posso tratar de tudo isso. Afinal de contas, nós, desde quando levantamos, né, da cama até a hora que dormimos, nós estamos em relacionamento. Ou com as pessoas da nossa família, filho, marido, esposa, ou na escola, ou no trabalho, ou na rua, com o porteiro do condomínio, enfim, nós estamos em interação. Dados apontados por especialistas em comportamento humano, e aí essas pessoas estão estudando sobre competências, sobre comportamento, sobre virtudes que mais funcionam no mundo atual. Ou seja, funciona no sentido de trazer resultado, de trazer lucratividade para os negócios, de trazer saúde mental, ou seja, comportamentos, atributos, competências que levam para resultados excelentes, né, através daquilo que a gente faz. E a competência, o comportamento mais importante, que está no topo, que é o topo, que é campeão na audiência, sobre relações interpessoais, afirmando que pessoas que têm habilidades
na interação, nos relacionamentos interpessoais, são as pessoas que têm mais sucesso, seja qual o conceito de sucesso for entendido para ela. São pessoas mais felizes, são pessoas mais realizadas. Ou seja, quem tem essa habilidade sobre habilidades ligadas à interação, à conexão, às relações humanas, são pessoas que têm mais equilíbrio, mais sucesso, mais o que for de bom em termos de resultados na vida delas. Uma pesquisa importante de Harvard diz o seguinte, que pessoas mais felizes e que vivem mais tempo, ou seja, que têm mais longevidade, são aquelas que mantêm relacionamentos com a família, com amigos, no trabalho, na comunidade onde elas estão inseridas, elas mantêm relacionamentos mais saudáveis com as pessoas ao redor. Inclusive tem um livro que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. É um livro que eu super indico. Em um dos capítulos, eles vão falar, os autores vão falar do jeito Harvard de ser feliz, destacando que as habilidades de relacionamento, de conexão, de comunhão, de comunidade com as pessoas, de modo equilibrado, é que traz o título do livro. Então, é uma recomendação aqui para você. E, sendo algo importante que traz resultados, né, como bem-estar, como lucratividade dos negócios, um lugar que nós gostamos de ficar é aquele lugar que tem um convite de relações harmoniosas, seja no trabalho ou em casa. Então, por que não olhar para isso, investir nisso, cuidar das habilidades interpessoais que nós todos precisamos ter, usar e cuidar? Porque assim nós podemos alcançar relacionamentos mais harmoniosos, trabalhar melhor em time, estabelecer relações de confiança, criar a oportunidade de aprender, de crescer, de ter uma vida melhor. E olha só, né, trazendo aqui para vocês também sobre 3 aspectos que impactam fortemente na maneira nos resultados que a gente pode ter nas relações humanas. 3 pontos. Quais são eles? São os aspectos ligados à nossa personalidade, ou seja, as minhas características, como eu sou, como eu funciono, a minha forma de comunicação e a expectativa que eu tenho das pessoas e das coisas. Então, esses 3 pontos levam eu ter mais ou menos problemas de interação e de relacionamento, dependendo de como eu lido com a minha personalidade, como eu estabeleço comunicação e como eu lido com as expectativas que eu tenho das pessoas ou das coisas. E aí, como lidar com isso? Como resolver esses desafios que é da personalidade, que é a forma de comunicação, das expectativas que eu tenho das pessoas e das coisas? Eu estou trazendo aqui 3 recomendações de uma lista enorme, porque tem muita coisa legal de ler, de ver, de praticar sobre como nós podemos melhorar as nossas relações humanas. Então, vou trazer 3 aqui. Se alguém quiser falar mais sobre as outras, né, eu topo, me inscrevo por aqui, me chama e vamos conversar. O primeiro aspecto é o autoconhecimento. Então, quando eu olho para a minha personalidade, os meus traços, as minhas características, as minhas experiências, aquilo que é regra de vida para mim, isso é muito importante para que eu possa estabelecer relações mais assertivas, mais saudáveis. Uma outra coisa que eu devo fazer é cuidar da minha comunicação, a maneira que eu me expresso, se eu sou mais centrada em mim ou no outro, se eu sou mais de ouvir ou de falar. E a outra questão é da expectativa, como eu alinho as minhas expectativas com as pessoas, com alguém. Se eu alinhar melhor e mais as minhas expectativas, eu não vou esperar algo que não vai vir. E aqui é muito comum a gente ter divergências de prazo, de compromisso, questão até da pontualidade, quando a gente não alinha o que a gente espera do outro. Até um caso recente, né, de uma cliente minha que faz um trabalho comigo de mentoria de carreira, é uma gerente comercial no nível mais júnior, e ela tem uma reunião importante na semana que vem com o chefe dela, que fica na Europa. E está tudo combinado para ela apresentar tais questões na agenda. E ela fez uma reunião com um fornecedor, que é a pessoa que vai entregar um produto para que ela possa apresentar para o chefe. Ela tinha um compromisso, ela não fez a reunião, ela tinha um compromisso com o fornecedor. E ele não apareceu no compromisso estabelecido.
E quando ela ligou para ele, para saber o que houve, né, deve ter tido alguma coisa grave. E, você me desculpe, eu me desorganizei aqui na minha agenda e não consegui entrar na reunião com você. Ou seja, olha só o impacto disso para minha cliente. Então, chegou no trabalho comigo extremamente ansiosa, nervosa, sem saber como ela ia resolver a questão com o chefe dela. Então, olhar para a gente, para a nossa personalidade, cuidar da nossa comunicação, cuidar das expectativas e alinhar as expectativas é um grande passo que a gente pode dar rumo a essa coisa de melhorar a interação pessoal e as nossas relações. Lembrando que ao se relacionar, a gente expressa muito de nós, como pensamos, a nossa personalidade, como nos comunicamos. E se conhecer, ou seja, ter autoconhecimento é se governar, né? Que é olhar para os nossos pensamentos, as palavras, os nossos sentimentos e as ações. E essa é uma proposta, a proposta do autoconhecimento é uma proposta que eu faço para que você possa olhar para a sua parte, que é a parte da sua responsabilidade numa relação. Então, sempre existe você e o outro, eu e o outro. Então, qual é a minha parte? Qual é a parte que me faz responsável nessa relação? Então, uma dica que eu dou aqui é tome uma decisão interna de estabelecer uma melhor comunicação, olhar para a sua parte, a sua responsabilidade nas relações, para que você possa ter ou aprender a ter relações mais harmoniosas. Ou seja, se você tem essa intenção e você combina com você, estabelece, você dá a sua palavra para você, é muito provável que você vai conseguir aprender, evoluir nessa questão do autoconhecimento. A segunda recomendação que eu dou é sobre comunicação. A comunicação é um desafio para nós, porque eu falo, o outro escuta e assim vai o processo. Então, temos muitos problemas de interação por conta de não cuidar da nossa comunicação. Em situações críticas, pense um pouco antes de falar, pense um pouco antes de escrever, porque eu não posso, ao comunicar, não posso depositar no outro, para o outro, a responsabilidade da comunicação. Às vezes, a maneira que eu falo, como eu falo, o momento que eu falo pode trazer mais conflitos ou não. Cuidar das palavras, da expressão corporal, da fala, do olhar, é um recurso importante na comunicação. E que pode também gerar sentimentos de respeito, de confiança na interação. Então, uma recomendação que eu dou para melhorar a comunicação, a sua comunicação, é ouvir mais. A escutatória é importante. Nós somos, como identidade do nosso país, da nossa cultura, mais de falar, mais de querer avançar, de interagir, do que escutar. Então, equilibrar o falar e o ouvir é uma grande oportunidade de melhorar a comunicação e, consequentemente, melhorar a interação, né? Pensar que a informação, quando chega de modo eficaz, ajuda muito no respeito, na consideração e na cooperação nas relações. E uma outra dica que eu dou, se inspire em alguém que é bom em comunicação. Tem muito especialista por aí, vários livros, eu não vou dar nenhuma indicação aqui, mas tem muita gente que escreve, que pratica e que fala, então tem muito material disponível. Então se inspire em alguém e vai atrás da informação para melhorar a comunicação. Porque lembrando que não existe só um problema de comunicação, existe também problema de relacionamento quando a comunicação não funciona. E a terceira recomendação que eu trago aqui para vocês, para que você possa melhorar as suas relações, as suas conexões, é sobre como lidar com conflitos. Esse não é um tema simples, em lugar nenhum, em cultura nenhuma. Nós, quando falamos de lidar com conflito, a gente tem muita cautela, né? Nós temos como característica que diante de um conflito a gente é mais de não conversar, a gente se afasta, a gente não conversa, a gente cancela, a gente bloqueia do que chama para conversar. Então, não é fácil, diante de um conflito, de divergência, de posição, de interesse, a gente chamar alguém para conversar. Mas é assim que a gente aprende, né? O nosso lado aprendiz, que pode mudar do estado mais infantil para o estado adulto, é enfrentando, é passando pela experiência de conversar em relação a uma divergência, um ponto de vista diferente, uma opinião diferente. E nós temos problemas de comunicação e por conta de expectativas diferentes, ideias diferentes, vontade diferente ou por escolhas diferentes.
Então, isso é natural, é da nossa natureza humana, nós somos diferentes, temos personalidades diferentes, portanto, podemos ter pensamentos, sentimentos e atitudes diferentes, e podemos trabalhar, né, e lidar com isso, se relacionar com essas diferenças de modo respeitoso, e é possível sim. Então, pergunto para você, como é que você lida com situações de conflito? Você é aquele que omite, ou grita, ou bate panela, como, né, acontece aí os movimentos políticos, ou você é aquele que vai ouvir, que vai falar num tom mais baixo, que vai chamar para um café, que vai chamar a pessoa em outro momento para conversar. E tem um ensinamento de Buda que diz que eu gosto muito, né? E ele diz o seguinte, né? Diante de um conflito, você pode dizer, você tem razão, você me desculpe, mesmo contrariado, mesmo que você pense diferente da pessoa, você pode dizer, você tem razão, você me desculpe, e ficar em silêncio. Claro que a gente está falando de um homem sábio, né, do Buda, uma sabedoria, enfim, mas se inspira no Buda para falar de como lidar com o conflito, porque o diferente disso é a gente gritar, a gente querer ter razão, né? E um dos maiores conflitos, os maiores pontos que trazem divergência é a gente querer ter razão. Ou seja, eu penso diferente de você, você de mim, e ainda assim eu quero ter razão. É claro que nós vamos instalar numa situação dessa um conflito e até é perigoso a gente não ter mais contato e encerrar ali um relacionamento. Então, a nossa resistência aumenta à medida que a gente quer ter razão. A gente não abre mão do nosso ponto de vista. E aí, nós não conseguimos mudar o outro, né? O outro muda se ele tem vontade de mudar. Eu posso mudar minha visão, eu posso mudar minha percepção, eu posso mudar minha atitude. E na psicologia, a gente tem um entendimento, né? Toda a psicologia traz esse entendimento como base, que quando uma pessoa ela tem uma posição definida e ela quer ter razão, ela está no estado de ego criança, ou seja, ela quer ser amada, ela quer ter atenção, então a posição é aquela, ela grita para ter atenção. E aí, qual é o sentimento? Não tem nenhum problema, né? Você querer ter razão ou você está no estado de ego criança, mas levar isso de uma forma radical, a ponto de aumentar um conflito, é não querer traçar relações harmoniosas, não querer avançar, não querer melhorar, né? E aqui a gente está para aprender, tem grandes oportunidades de aprender, principalmente nas relações humanas. Então, uma recomendação para lidar com o conflito é pensar um pouco antes de falar, dar atenção para a pessoa que quer falar, é ter um controle emocional, treinar o controle emocional. E você pode fazer isso com a respiração. Escolher o momento certo de conversar. Às vezes a pessoa está tão querendo ter razão, já está falando alto, então não é o momento de ter uma conversa, né? Porque existe toda uma estrutura biológica que se prepara para se defender. Então não é momento de ir para o mundo das ideias, da conversa e elevar o seu intelecto para ter uma conversa. E lidando com mais fatos do que suposição, ou seja, lidar com fatos concretos. Numa discussão, num conflito, é muito comum, mas você falou tal coisa, mas eu entendi tal coisa, mas você disse tal coisa, e aí o conflito está instalado. Então não é momento de conversar. Mas se for momento, se não tivermos outra opção, é aquela oportunidade, então faça lidando com os fatos e com os dados. E ouvir mais do que falar, isso é importante. São 3 recomendações que eu considero importantes, pertinentes e que eu uso nos meus trabalhos aí como ferramenta, como orientação de desenvolvimento e de mudança de visão e, consequentemente, de comportamento, tanto quando eu estou num trabalho de psicoterapia quanto de desenvolvimento humano e mentoria de carreira. São 3 recomendações que eu deixo aqui e aí é com vocês, se quiserem praticar, se quiserem escrever para mim, para conversar, eu fico aqui dizendo para vocês, posso ajudar, ou procure alguém da sua confiança que você possa aprender, evoluir e não deixar essa habilidade importante para a sua vida pessoal, vida profissional, para depois, não adiar. Enfrentar como uma oportunidade de aprender, de crescer e de evoluir, porque senão a vida não vale a pena, fica difícil mantermos relações desde a hora que a gente acorda até a hora que vai dormir, né? Bravo com o chefe, ou com uma pessoa do time, ou com o cliente, ou mesmo na rua, no trânsito, né? Que é um potencial aí de divergência. Gente, é isso. Vou deixar a live gravada aqui no Instagram, também lá no meu canal do YouTube,
e recomendo para vocês, né, que puderem ver depois ou indicar para alguém das suas relações aí que você considera que possa aprender, né, com esse assunto. Beijo, me chama se precisar conversar e até!